Saudamos todos os telespectadores do canal Freedom. Obrigado por estarem conosco. Este é o nosso momento. As principais notícias desta hora. No estúdio, Yuri Kulinishi. Olá. Hoje de manhã, militares russos bombardearam com artilharia o vilarejo de Molodizny, na região de Kherson. Um adolescente de 16 anos ficou ferido. Ele sofreu ferimentos e traumas. Atualmente, o rapaz está no hospital, em estado moderado, segundo informou a administração militar da cidade de Kherson. Também procurou atendimento médico uma moradora local com concussão e ferimentos causados por explosão de mina. No vilarejo, segundo estimativas preliminares, mais de 20 casas foram danificadas pelo bombardeio russo. Uma menina de 7 anos ficou ferida em um bombardeio russo na região de Sumy. Na noite anterior, os russos lançaram um míssil contra uma das aldeias da comunidade de Seredinobuz. A criança foi hospitalizada. Não há risco de vida para a menina, informou a administração militar regional de Sumy. Além disso, devido ao ataque com mísseis, outro morador civil da comunidade de Seredinobuz também ficou ferido. 24 dos 45 drones russos que atacaram a Ucrânia nesta noite foram neutralizados pela defesa aérea ucraniana, informam as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. O exército russo também lançou 2 mísseis antiaéreos guiados contra a Ucrânia. Em vários locais, houve impactos de drones. O presidente da Ucrânia, após negociações em Berlim, está agora realizando uma reunião em Londres. Ele já iniciou negociações com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na Downing Street. Sobre as reuniões de hoje, assim como os temas que os líderes vão discutir, contaremos já nas próximas edições do noticiário. A Ucrânia deve ter garantias de segurança confiáveis para proteger sua integridade territorial dentro de qualquer acordo. Foi o que declarou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ontem, após uma reunião online entre líderes europeus e os presidentes Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Starmer destacou todas as conversas sobre fronteiras, diplomacia e cessar-fogo precisam, obrigatoriamente, ser respaldadas por garantias. Foi exatamente para isso que a coalizão dos decididos foi criada, para combinar uma diplomacia ativa com o apoio militar à Ucrânia e a pressão de sanções sobre a Federação Russa. É importante lembrar aos colegas que também estamos prontos para aumentar a pressão sobre a Rússia, especialmente sobre a economia, por meio de sanções e medidas mais amplas, se necessário. Vocês já estão vendo o efeito dessas medidas, e nós, no Reino Unido, estamos preparando o próximo pacote de sanções rigorosas a esse respeito. Por isso, considero importante que todos nós continuemos trabalhando juntos com o presidente Trump e o presidente Zelensky em prol de uma paz justa e duradoura na Ucrânia. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, saudou a unidade de propósitos dos países ocidentais na véspera do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o ditador russo Putin. Isso foi afirmado em uma declaração divulgada pelo governo italiano após as negociações entre líderes europeus e o chefe da Casa Branca, que ocorreram na véspera por iniciativa do chanceler da Alemanha. A primeira-ministra da Itália agradeceu a Donald Trump pelos esforços empreendidos. E destacou que é importante continuar a cooperação com os Estados Unidos para alcançar a paz, pois isso garantirá a soberania e a segurança da Ucrânia. A primeira-ministra Giorgia Meloni expressou grande satisfação com a unidade de propósitos e a capacidade de diálogo que o Ocidente demonstra diante de um desafio fundamental para a segurança e a defesa do direito internacional. Agora é hora de ver qual será a posição da Rússia no Alasca, que até agora não demonstrou intenção de dar nenhum passo significativo adiante. Da declaração do governo da Itália. Os países da coalizão devem estar decididamente prontos para o envio de tropas à Ucrânia, declarou o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda. Segundo ele, Vilnius pode fornecer tropas e capacidades de treinamento militar para as forças conjuntas dos aliados. Nausėda também está convencido de que a questão da paz na Ucrânia não pode ser resolvida sem a participação da própria Ucrânia. Ele ressaltou que Volodymyr Zelensky deve necessariamente participar dos futuros encontros para a resolução pacífica. Uma das maiores refinarias de petróleo do sul da Rússia pegou fogo após um ataque de drones. Trata-se da refinaria de Volgogrado da empresa Lukoil, informaram as autoridades locais. Segundo dados de traders, só no ano passado a refinaria processou mais de 13 milhões de toneladas de petróleo. Antes disso, a instalação já havia sido atingida por drones 2 vezes, nos dias 3 e 15 de fevereiro. A refinaria está envolvida no abastecimento do exército russo.
Os Estados Unidos da América aliviaram temporariamente as sanções contra a Rússia devido à próxima cúpula no Alasca, informou o Departamento do Tesouro americano. Washington autorizou todas as operações sob sanção que sejam necessárias para a organização do encontro em Anchorage. As restrições foram suspensas até o dia 19 de agosto, inclusive. Mas já no dia seguinte, elas voltarão a valer. Lembrando que amanhã, no Alasca, está prevista uma reunião na base militar Elmendorf Richardson entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador russo Putin. Não funcionou nem por 6 meses. Na cidade russa de Briansk, a fábrica de automóveis Binhing parou a produção. Ela deveria fabricar versões análogas de furgões chineses. Isso foi informado pelo Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. A empresa produziu apenas 110 veículos, mas vendê-los é difícil mesmo com o preço reduzido, já que o mercado automotivo russo mergulhou em uma crise profunda, observam os especialistas. Esses furgões eram usados para transporte de cargas, mas agora não são necessários nem mesmo com desconto. Tudo isso porque o segmento, que até então era considerado estável, hoje sofre com a estagnação dos pequenos negócios, altas taxas de juros, falta de motoristas e ausência de demanda. Enquanto as autoridades russas fingem que a guerra e as sanções só trazem benefícios para a Rússia, na realidade, a continuação da guerra está destruindo gradualmente a economia russa. Segundo o Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. E a própria economia russa está mergulhando em uma crise cada vez maior. Assim, em julho, o déficit orçamentário da Federação Russa aumentou para 15 bilhões de dólares, conforme informou o Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Isso é um quarto a mais do que a previsão anual do Ministério das Finanças. As sanções contra o país agressor, a queda nos lucros com a exportação de petróleo e gás, tudo isso leva à redução da receita do orçamento russo. O assunto será aprofundado por Andrei Dmitrenko. Putin convocou uma reunião sobre questões econômicas com o primeiro-ministro, a chefe do Banco Central, os ministros do Desenvolvimento Econômico e das Finanças. Discutiram a preparação do novo orçamento federal. Putin declarou a suposta estabilidade do orçamento e até se gabou do aumento da arrecadação de impostos das empresas do setor de petróleo e gás. Enquanto isso, o Ministério das Finanças relatou um déficit orçamentário recorde. Segundo o Ministério das Finanças, no final de julho ele chegou a quase 5 trilhões de rublos. Isso se deve principalmente ao adiantamento dos gastos em janeiro deste ano, além da queda nas receitas provenientes do petróleo e gás. Segundo o comunicado no site do Ministério das Finanças da Rússia. Quanto aos gastos, em 2025 eles aumentaram 21%, enquanto as receitas cresceram apenas 3%. O pilar do orçamento federal, o lucro com a venda de recursos energéticos, caiu 19% em 7 meses. A queda na lucratividade do setor está relacionada à combinação simultânea de vários fatores, a redução dos preços mundiais do petróleo, o endurecimento das exigências fiscais e as restrições impostas por sanções. Esses fatores aumentam os riscos para a estabilidade financeira do setor e obrigam o Kremlin a buscar novas estratégias para se adaptar aos desafios econômicos globais. Segundo publicação do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia no Telegram. No plano orçamentário original para 2025, o déficit foi estabelecido em 0,5% do PIB. Em junho, a Duma estatal revisou o orçamento e o nível do déficit foi triplicado. É improvável que consigam cumprir esse limite também. Segundo a mídia russa, o Ministério das Finanças está se preparando para mais um aumento desses indicadores. Analistas acreditam que essa é a única saída para o Kremlin. Afinal, Putin não vai concordar em cortar os gastos com o complexo militar industrial e com a continuação da guerra contra a Ucrânia. Mesmo nos 4 meses restantes, reduzir o rombo para níveis aceitáveis, previstos no orçamento atualizado, será extremamente difícil. Nem os gastos sociais, nem as contas de serviços públicos, que aumentaram no setor estatal, estão sujeitos a cortes. E dificilmente alguém vai se atrever a deixar o complexo militar industrial sem o financiamento necessário. Portanto, na melhor das hipóteses, ao final deste ano, o déficit será de cerca de 5,5 a 6 trilhões. Maxim Blanc, comentarista econômico e publicista, em artigo autoral para a Rádio Sovoda. Para cobrir o déficit, provavelmente vão sacrificar a estabilidade do rublo, explicam os especialistas. O primeiro dos métodos possíveis é a emissão de títulos federais. Isso vai trazer uma certa quantia de dinheiro para o orçamento, mas vai acelerar a inflação.
O segundo é a desvalorização do rublo, que Moscou já supervalorizou bastante. E isso vai resultar em um aumento recorde dos preços, principalmente dos bens de consumo. Ou seja, para cada petrodólar, seria possível conseguir mais rublos devido à desvalorização. Mas isso é uma faca de dois gumes. Se você derruba a cotação para cerca de 110 rublos por dólar, automaticamente todos os preços no país que realmente dependem de importação sobem esses 25%. Porque, atualmente, a Rússia depende muito das importações, principalmente da China. Além disso, o desemprego oculto está crescendo na Rússia, embora o índice oficial esteja em seu mínimo histórico. Até mesmo o ditador do Kremlin reconheceu isso. Segundo Putin, desde o início do ano, o número de pessoas enviadas para licença ou para trabalho em meio período aumentou para 200 mil. As principais empresas do setor automobilístico anunciaram a transição para uma semana de trabalho de 4 dias. Desde agosto, a Kamaz e a Gaz passaram a adotar a semana de 4 dias. Em breve, a Avtoviase também vai se juntar a elas. No final de julho, a fábrica de ônibus de Dequino passou a operar em semana reduzida. A fábrica de Pavlovo chegou a interromper completamente a produção. A partir de 1º de outubro, o maior fabricante de cimento do país, a empresa Semros, que administra 18 fábricas, também passará a operar em semana reduzida. Os funcionários da empresa Ferrovias Russas foram colocados em licença não remunerada até o final do ano. Andrei Dmitrenko para o canal de TV Freedom.